Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Estamos no capítulo 8, estudando realismo e naturalismo. Continuando a produção literária do período, nós temos Raul Pompeia. Deixa eu mostrar uma gravura do Raul Pompeia. Autor de O Ateneu. Raul Dávila Pompeia nasceu a 12 de abril de 1863 no Rio de Janeiro, propriamente em Angra dos Reis, na cidade de Jacuacanga. Aos 10 anos de idade, transfere-se com a família para a cidade do Rio de Janeiro. É matriculado como interno no Colégio Abílio, dirigido pelo Dr. Abílio César Borges, Barão de Macaúbas. Será essa experiência como interno deste colégio que ele vai aqui trazer para o livro O Ateneu, que é a experiência então de um estudante, o Sérgio, um personagem importante na literatura. Aos 16 anos, transfere-se para o colégio Pedro II, agora em regime de externato. No ano seguinte, em 1880, publica seu primeiro romance, Uma Tragédia no Amazonas. Em 1881, ele muda-se para São Paulo, matriculando-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, lá onde havia estudado Castro Alves, Álvares de Azevedo. Participa ativamente na campanha abolicionista e engaja-se na causa republicana. Em 1883, publica em forma de folhetim na Gazeta de Notícias o romance As Joias da Coroa, de nítida conotação antimonarquista. Nesse mesmo ano, publica as primeiras poesias de Canções Sem Metro. Em 1885, transfere-se com outros 90 colegas para a Faculdade de Direito de Recife, provavelmente em consequência da defesa dos ideais abolicionistas e republicanos. Lá ele termina o curso. Nós vimos que essa Faculdade do Recife era interessante porque sempre trabalhava essas questões abolicionistas, estava sempre à frente nas situações do tempo. Em 1888, Raul Pompeia publica O Ateneu em folhetim na Gazeta de Notícias. Leva uma vida agitada com várias polêmicas, inimizades e crises depressivas. A gente pensa que ele escreveu só O Ateneu, né? Mas temos outros romances. O Ateneu é o mais famoso. Como nós vimos aí, olha, Canções Sem Metro, poesias, A Joia da Coroa, Uma Tragédia no Amazonas, são outros romances dele. Abandonado pelos amigos, caluniado em meios jornalísticos, nos meios jornalísticos e intelectuais, Raul Pompeia suicida-se em 1895, no dia de Natal. Ele dá um tiro no coração. É horrível isso. Aqui nós temos a história bizarra da literatura brasileira, do Marcel Verrumo, editora Planeta. Essa edição aqui é de 2017. Ele tem um capítulo na parte 3, onde fala da República, né, as letras da República. Ele dedica um trecho aqui, né, um capítulo mesmo, ao Raul Pompeia, que é um grande escritor realista. Esse livro é importante demais, O Ateneu, né? Merece uma leitura atenta, um estudo por parte dos alunos, porque ele é um livro assim primoroso dentro do contexto do realismo. Capítulo 24. O drama que levou Raul Pompeia a atirar contra o próprio peito. Às vésperas da proclamação da República, as páginas do Gazeta de Notícias do Rio começaram a publicar um folhetim sobre um colégio interno para meninos. O Ateneu é o título da narrativa, era a escola para onde iam estudar os filhos de famílias ricas. Então isso é o título do livro, que é o nome então desse internato, né, desse lugar onde vão acontecer as peripécias do romance. A instituição fictícia, no entanto, era cheia de características que deixaram muitos leitores da época desgostosos. Professores que tratavam o aluno de acordo com a importância social da família, funcionários com desvios de caráter, estudantes com comportamento sexual reprovável
e entre os empregados, inveja, maldade e arrogância pelos corredores. Então ele cria esse ambiente, como nós falamos do cortiço, casa de pensão. Aqui também o Ateneu é um lugar onde vão aparecer todas as mazelas da sociedade, as injustiças, a podridão. Isso foi um escândalo para a época. Lembrando que o livro, publicado em folhetins na página da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Então, a sociedade ficou escandalizada com aquilo. O Ateneu da ficção era perturbador para boa parte dos leitores, justamente porque se assemelhava a outros internatos pelos quais eles haviam passado, né? Até o próprio Colégio Pedro II, que é um dos colégios mais famosos do período até hoje, né? Expor aquela situação chocou a alta sociedade burguesa do século XIX e a obra caiu como uma bomba. O autor Raul Pompeia passou a ser depreciado, chamado de esquisito e, por não ser casado, taxado de gay. Desde então, questões íntimas vieram a público e criaram um drama que se arrastaria até seus últimos momentos, quando ele tirou a própria vida. Aqui o leitor indica alguns livros, como por exemplo, O Drama Público de Raul Pompeia, Sexualidade Política no Brasil Finissecular, de Richard Mikolski e Fernando de Figueiredo Balieiro, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 2011, que é um texto interessante sobre o Raul Pompeia. Também A Pedagogia do Sexo em O Ateneu, O Dispositivo de Sexualidade no Internato da Fina Flor da Mocidade Brasileira, de Fernando de Figueiredo Balieiro, mesmo que eu citei antes, São Carlos, UFSCar, de 2009, esse texto, para a gente aprofundar um pouco sobre a vida e as questões que o Raul Pompeia traz nesse livro e que revela também a conturbada vida íntima dele e, ao mesmo tempo, ele desmascara a sociedade do final do século XIX no Rio de Janeiro. Raul Pompeia nasceu, então, em 1863, como nós vimos, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Filho de uma família abastada, ele teve uma educação primorosa e contato com vários idiomas desde pequeno. Então ele estudava nos grandes colégios da época, o que lhe permitiu ler obras no original, obras europeias da época, sem precisar esperar de traduções. Então ele era um grande intelectual, desde pequeno. Adolescente, Pompeia estudou em escolas para endinheirados, como o Colégio Abílio e o Colégio Imperial Pedro II, onde teria tido contato com muitas das pessoas e situações que mais tarde seriam narradas em seu polêmico romance. Claro, nomes e detalhes seriam adaptados, mas a atmosfera do colégio, decadente e cheia de vícios da alta sociedade, era a mesma. Então isso ele expõe no romance. Se por um lado os colégios cariocas serviram de inspiração para o escritor, foi na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco que Pompeia então vai mergulhar no tema que o colocaria em outras polêmicas, como a política. Grande defensor da República, Raul Pompeia começou a se meter em encrencas na universidade, por defender energicamente seus ideais. Lembra que eu falava lá nas arcadas, né, tem essa tradição de que fermentou os ideais republicanos, e ele era um dos que mais defendia tudo isso, né? Um dos primeiros rompimentos de Pompeia foi com estudantes republicanos não abolicionistas. Para ele não era necessário apenas um novo sistema político, a república, era preciso superar estruturas socioeconômicas do antigo regime, como a escravidão, acabar com a escravidão. Sem medo de expor suas ideias publicamente, seja nos corredores da universidade, seja nas páginas dos jornais, Raul Pompeia logo passou a ter problemas com professores que não compartilhavam das suas opiniões. Em um momento de acirramento político, como da transição do Império para a República, o literato se viu perseguido, tendo de recorrer a pedidos de reavaliação para não ser reprovado, e pedir então transferência para a Faculdade de Direito do Recife, onde conseguiu se graduar. Então foi muito forte essa perseguição, né? Ele passou por muitas tribulações, teve que mudar de faculdade.
De volta ao Rio de Janeiro após se graduar no Recife, Pompeia guardou o diploma de advogado na gaveta e nunca exerceu a profissão. Mas iniciou a carreira de escritor em jornais republicanos. Foi quando então ele começa a publicar o folhetim O Ateneu. A escola descrita pelo autor, ela não foi pensada ao acaso. Pelo contrário, ela tinha relação tanto com o passado do literato quanto com o seu pensamento político. Na obra, o colégio simboliza a origem dos vícios da elite imperial, regime duramente criticado pelo escritor. Inclusive, logo após a abolição da escravatura, no episódio semanal do folhetim, foi apresentado um novo estudante que, logo após a sua entrada no colégio, pôs fogo em tudo e fez a construção ruir. Para quem não sabe, né, o Ateneu, ele é um personagem no romance, o colégio, né, e ele é destruído no final. É um estudante que entra aí novo para pôr fogo naquela antiga instituição, né, a decadência desse império, dessa situação escravocrata, representada aí no fim do Ateneu. Metaforicamente, era como se a partir daquele momento, aquela educação viciosa tivesse sido deixada para trás, dando lugar para a construção de uma nova. Então vamos colocar fogo nessa estrutura antiga, é tempo do novo. Como se não bastasse os inimigos imperialistas e republicanos não abolicionistas, que Raul Pompeia colecionou na época da universidade, e os leitores chocados com o Ateneu, o literato faria outras inimizades nos anos seguintes. Então foi uma vida bastante polêmica. Quem vê a imagem dele, né, pensa que é um homem calmo, mas ele é bem polêmico, né? Deixa eu mostrar de novo aqui. Não, até que não dá para pensar que ele é calmo, não. É uma figura conturbada, né? E transforma onde passa, né? Então, nos primeiros anos da República, a instabilidade política e econômica em grande escala abalou as estruturas do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Diante da pressão dos opositores, Fonseca renunciou após apenas um ano de mandato e seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, assumiu o poder. A oposição se revoltou com o militar e o acusou de golpe, alegando que a Constituição exigia que, caso um presidente deixasse o cargo em menos de 2 anos de mandato, novas eleições fossem convocadas. Então isso não aconteceu. O vice assume após um ano do Deodoro, o Floriano assume. Então o povo vê já a decadência também do novo regime. Raul Pompeia, ele apoiou Floriano Peixoto e se opunha aos intelectuais que eram contra o governo florianista. Uma de suas principais desavenças era com o escritor parnasiano Olavo Bilac, que saiu a público criticando Pompeia e fazendo duras acusações pessoais. Então o Olavo Bilac não era uma florzinha de pessoa, né? Em um artigo no jornal O Combate, Bilac defendeu que Pompeia permanecia ao lado de Floriano porque seu cérebro estava amolecendo, devido ao tempo que o escritor passava se masturbando. Gente, olha o trecho que tem aqui do Bilac, nesse jornal O Combate. Talvez seja amolecimento cerebral, pois que Raul Pompeia masturba-se e gosta de altas horas da noite, numa cama fresca à meia luz, de vilesse mortiça, recordar, amoroso e sensual, todas as beldades que viu durante o seu dia, contando em seguida as tábuas do teto, onde elas vaporosamente valsam. Que horror, né? Podre também o outro lado, né? Pompeia era solteiro, vivia com a mãe e não costumava aparecer em público acompanhado de mulheres. Em uma sociedade machista como a da época, era o perfil ideal para ser acusado de homossexual, esquisito ou onanista, masturbador. Mas o escritor não deixou barato. Também foi à imprensa e escreveu que tinha desafetos com homens imorais, que levava uma vida incestuosa. Então ele acusa o Bilac de incesto. A provocação era um ataque a Bilac, que já havia declarado não querer filhos por já ter sobrinho. Então o Pompeia acusa que o sobrinho, na verdade, era filho dele com a irmã.
As farpas pioraram ainda mais a situação e o parnasianismo passou a atacar Raul Pompeia e a afastá-lo dos principais círculos literários do período, tornando-o um homem cada vez mais isolado. Então, os literatos brigando aí, né, em público. A conta de tantas inimizades seria alta e cobrada rapidamente. Em 1895, o presidente Floriano Peixoto morreu aos 56 anos por complicações no fígado. Bem novo, né? Raul Pompeia o apoiou até sua despedida e em seu enterro fez um discurso inflamado sobre a contribuição do militar ao país. Foi a gota d'água para a oposição inconformada com o apoio do literato a um suposto golpista. Não bastasse a dor pela morte de Floriano Peixoto, quando o presidente sucessor, Prudente de Moraes, subiu ao poder, Pompeia foi demitido do cargo público de diretor da Biblioteca Nacional. Então era paulada em cima de paulada no Pompeia, né? Ao final desse mesmo ano, chegou às mãos do autor de O Ateneu um artigo escrito meses antes por Luiz Murat, antigo amigo do Largo do São Francisco, com quem Pompeia rompera por ele ser contra Floriano. O texto discorria sobre a exaltação do literato durante o enterro do antigo presidente, chamando-o de louco por sua atitude. Então, assim, ele se expunha, né? Fez esse discurso, foi criticado por um antigo amigo do curso lá de Direito, com poucos amigos sem trabalho, sem o presidente que tanto apoiara, com fama de esquisito, homossexual, masturbador e louco, Raul Pompeia entrou em um período de angústia. Em plena noite de Natal, decidiu pôr fim àquela situação. Pegou uma arma, foi ao escritório e atirou contra o próprio peito. Suicidou-se diante de sua mãe sem deixar testamento. Apenas um escrito para ser publicado no jornal A Notícia. A Notícia e ao Brasil declaro que sou um homem de honra. Tentou até a última palavra salvar o que por anos fora tão atacado, a sua dignidade. Então é esse escritor polêmico, trágico por sinal, que deixou esse livro interessante, gente. Que não é chato, é maravilhoso, é muito interessante você ler com esse arcabouço aí de crítica à sociedade, crítica a esse regime do império. Eu vou trazer agora algumas questões desse livro, tal como Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, é um livro à parte dentro do contexto. Embora ele esteja, né, no realismo, com todas as características, ele tem esse pano de fundo de polêmicas, né, de crítica à sociedade, muito forte. Raul Pompeia, exemplo de Manuel Antônio de Almeida, acabei de falar, pertence a um grupo de escritores que entraram para a história da literatura brasileira graças a um único livro, O Ateneu. É esse livro, então, que marca a sua presença na literatura. Suas experiências anteriores se perderam, os outros livros dele, né, diante da importância desse livro. O Ateneu, Crônica de Saudades, tem esse subtítulo. É um livro de memórias, ou seja, o tempo da ação é anterior ao tempo da narração. O personagem Sérgio, já adulto, ele narra seu tempo de aluno interno no Ateneu. Então, no passado, a narrativa é feita em primeira pessoa e Sérgio é o personagem narrador, o que permite ao autor entrar no complexo mundo das revelações que só se fazem à consciência. Então, isso já, para mim, me pega de primeira, né? O narrador está contando aí memórias deste passado, né? E ele vai revelar a sua consciência, vai falar dos seus dramas interiores. E mais ainda, o romance Ateneu é um romance autobiográfico. A fronteira entre a ficção e a realidade é muito frágil. As identificações são claras. O Sérgio é o próprio Raul Pompeia. Esse Sérgio que conta a sua experiência, né, lá no Ateneu, ele é o próprio Pompeia. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, Visconde de Ramos do Norte, é na realidade doutor Abílio César Borges, barão de Macaúbas do Norte. Então ele traz a presença desse barão de Macaúbas nesse Aristarco Argolo de Ramos. O Ateneu é o colégio Abílio. O Sérgio, assim como Raul Pompeia, entra no colégio com 11 anos de idade. O Ateneu, então, é uma obra que permite
duas leituras, uma no campo individual, fruto da vivência de Sérgio ou Raul Pompeia, como interno no Ateneu, Colégio Abílio. E segundo Mário de Andrade, representa a vingança do autor contra a estrutura do internato. Então agora ele pode vingar-se escrevendo esse romance. Outra leitura no campo político-social, pois se ampliarmos esse universo, podemos ver o Ateneu como a própria representação da monarquia e Aristarco como a personificação do governo. Ambas as leituras, no entanto, não podem ser vistas isoladamente e independentes. Ao contrário, elas se fundem, se interpenetram, se completam. É interessante ler a partir dessas duas vertentes. É tanto a ficção narrativa e autobiográfica do Pompeia no Colégio Abílio, como também uma crítica política social à monarquia e a personificação desse governo que o Raul Pompeia tanto criticava. Ao se considerar o Ateneu como Colégio Abílio, percebe-se a crítica de Raul Pompeia a toda uma estrutura velha e viciada, um mundo fechado com suas regras, um microcosmo, moldador dos meninos que lá estudam e deformador de suas personalidades. O romance se inicia com a significativa frase do pai. Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Então nós temos assim essa frase inicial marcando, né? Você vai entrar no mundo, lute, coragem para lutar. Aqui nós temos uma ilustração do autor para o Aristarco. Não é que interessante, né? Ele mesmo fez essas ilustrações. Aqui nessa edição que eu vou mostrar, também tem ilustrações, acho que são as mesmas. O menino indefeso, então, e despreparado, ele vai enfrentar o mundo, sentindo então esse choque provocado pelo confronto da educação familiar, descrita como estufa de carinho. Ele era aristocrático, vai entrar nesse mundo, vai entrar na vida do Ateneu. Arrancado do contato e da proteção da família, dos pais, os meninos sentem a necessidade de substituí-los. Mas por quem? No Ateneu, o único que poderia fazer as vezes de pai é o Aristarco. No entanto, o diretor não tem essa preocupação de ser o pai dos alunos, né? Além de egocêntrico, ele não é um pedagogo e sim um comerciante. Só pensa em enriquecer, como alguns colégios, inclusive religiosos, né? Pensa em ganhar, tem que ter sobrenome no cheque. Olha o que ele diz. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos da última remessa. Então esse homem, ele não pensava tanto na educação, né? Ele pensava em garantir mais alunos. Ou ainda, sua diplomacia dividia-se por escaninhos numerados, segundo a categoria de recepção que queria dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus, segundo a condição social da pessoa. As simpatias verdadeiras eram raras. No âmago de cada sorriso morava-lhe um segredo de frieza que se percebia bem. E duramente se marcavam distinções políticas, distinções financeiras, distinções baseadas na crônica escolar do discípulo, baseadas na razão discreta das notas do guarda-livros. Às vezes uma criança sentia a alfinetada no jeito da mão a beijar. Saía indagando consigo o motivo daquilo que não achava em suas contas escolares. O pai estava 2 trimestres atrasado. Então, quer dizer, era tudo mesmo por causa de dinheiro. Embora afirmasse demagogicamente, o meu colégio é apenas maior que o lar doméstico, os meninos sentem a necessidade de substituir a mãe, mas por quem? No Ateneu, a única mulher é Ema, a esposa de Aristarco. E nela os meninos veem a mãe, mas também a mulher, o sexo. Aqui tem uma ilustração do autor para Ema, a mulher de Aristarco, que é o diretor do colégio. Vou ler um trecho aqui. Chegou a senhora do diretor, Dona Ema, bela mulher, em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac. Formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre
quadris amplos, fortes como a maternidade, olhos negros, pupilas retintas de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem e que seria também a cor do jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Adiantava-se por movimentos oscilados, cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava. Vestia cetim preto justo sobre as formas, reluzente como pano molhado, e o cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da carne. Esta aparição maravilhou-me. É bem dura a escrita do Raul Pompeia, viu, gente? Bem diferente de José de Alencar e outros. É especial a escrita deste homem. Mais adiante, Sérgio afirma: olhei furtivamente para a senhora. Ela conservava sobre mim as grandes pupilas negras, lúcidas, numa expressão de infinita bondade. Que boa mãe para os meninos, pensava eu. Então, Ema, observe que Ema, a esposa de Aristarco, tem um nome significativo, né? Ema é anagrama de mãe e também de ame, né? Você pode mudar as letras, formar mãe ou ame. Está visto que Aristarco não faz as vezes de pai. Pelo contrário, os meninos se frustram, se decepcionam. Ema não faz apenas as vezes de mãe, ela é igualmente a personificação do sexo e também neste aspecto não satisfaz as necessidades dos meninos. Em consequência vem a frustração, decepção, um quase edipismo. Mas o sexo é um instinto natural e se o sexo oposto, representado por Ema, é impossível de ser alcançado, a tendência numa sociedade composta de indivíduos do mesmo sexo é a homossexualidade. E a proteção dos meninos mais fortes aos mais fracos, a lei da selva. Eis algumas palavras do veterano Rebelo ao calouro Sérgio. Então tem essa questão. Já que o Aristarco e a Ema não satisfazem as necessidades dos meninos de pai e mãe, vem a frustração e a questão sexual também latente. Eles buscam outros meninos, principalmente mais velhos, para protegê-los. Vou ler um trecho aqui. Este que passou por nós olhando muito é o Cândido, com aqueles modos de mulher. Ali vem o Ribas, está vendo? Primeira voz no Orfeão, uma vozinha de moça. Um tropel de rapaz atravessou-nos à frente, provocando-me com surriadas. Viu aquele da frente que gritou calouro? Se eu dissesse o que se conta dele. Aqueles olhinhos úmidos da Senhora das Dores. Olhe um conselho, faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se. Isto é uma multidão. É preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota, vivo só e vejo de longe, mas vejo. Não pode imaginar, os gênios fazem aqui dois sexos como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza. São dominados, festejados, pervertidos como meninas ao desamparo. Quando em segredo dos pais pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores. Então, quer dizer, o Raul Pompeia mostra tudo isso escandalizando a sociedade, né? A lei da selva, então, o Ateneu é um mundo de brutalidades. Sérgio, levado pela necessidade, acaba aceitando as regras do microcosmo. Os avisos de Rebelo não foram suficientes. Então nós temos aqui essa questão, né? Ele não consegue escapar da presença desse microcosmo que invade também as suas relações, né? A sua vida ali com os outros alunos. Então ele diz, olha, perdeu-se a lição viril de Rebelo, prescindir de protetores. Eu desejei um protetor, alguém que me valesse, naquele meio hostil e desconhecido, e um valimento direto mais forte do que palavras. Eu notaria talvez que pouco a pouco me ia invadindo, como ele observara, a efeminação mórbida das escolas. Então, isso é chocante, né, gente, para o período. Vou mostrar aqui uma outra ilustração do autor. Alunos e embaixo o incêndio do Ateneu. Em cima, alunos conversando, e embaixo o incêndio, que é a cena final do romance, né? Sérgio encontrou o mundo no microcosmo do Ateneu. Como lhe dissera o pai, o mundo
com regras e leis próprias. O normal no Ateneu é ser frustrado, complexado, homossexual. Se os meninos vivessem eternamente naquele mundo, não teriam a consciência de seus problemas. Mas um dia eles abandonam o colégio e sentem o choque com o macrocosmo, o grande mundo, e aí adquirem a consciência do mundo sórdido, degradante, que é o regime de internato. Raul Pompeia, depois do Colégio Abílio, estudou na Faculdade de Direito do Largo do São Paulo, São Francisco, da sociedade mais fechada à sociedade mais aberta da época, né? Ele foi para uma escola aí de São Paulo, lá no Largo de São Francisco, onde as ideias republicanas fervilhavam. Isso é interessante, né? Ele passa do Colégio Abílio para o Colégio São Francisco. Para os internos, só há uma solução: a eternidade do Ateneu. Nunca abandonar aquele mundo e suas normalidades. Como se eles tivessem que levar para fora, levar para a vida essa realidade do Ateneu, né? No entanto, ao final do livro, Raul Pompeia destrói o Ateneu. Um dos meninos, o Américo, provoca um incêndio. É a vingança de Raul Pompeia, é a destruição daquele mundo e do seu criador, o Aristarco. O romancista não perdoa o diretor nem no aspecto humano. Emma o abandona, desapareceu igualmente durante o incêndio a senhora do diretor. Essa frase arrebenta, né, com o diretor. Podemos também fazer uma segunda leitura, entendendo o Ateneu e sua moral falida como a própria monarquia decadente, né, que já falamos disso. É evidente a postura republicana de Raul Pompeia, inclusive com toques irônicos. Aristarco convidava a princesa regente para as festividades do Ateneu. E numa dessas festividades houve um incidente provocado exatamente pelo filho do diretor. Então a princesa regente, a princesa Isabel, estava lá, olha o que acontece. Uma coisa o entristeceu, um pequenino escândalo. Seu filho Jorge, na distribuição dos prêmios, recusara-se a beijar a mão da princesa, como faziam todos ao receber a medalha. Era republicano o pirralho. Sob este prisma, o incêndio do colégio representaria a queda da monarquia. Raul Pompeia, no último capítulo, referindo-se a Aristarco, imóvel, derrotado diante do incêndio, afirma: majestade inerte do cedro fulminado. Várias são as referências à majestade de Aristarco. A começar pelo próprio nome, né? Aristós, ótimo, arque, governo, portanto, o governo dos bons, ou ainda o bom governo, e comportamento. Aristarco, todo era um anúncio. Os gestos calmos, soberanos, era um rei, o autocrata excelso. Acima de Aristarco, Deus. Deus tão somente, abaixo de Deus, Aristarco. Aristarco consagrava as manhãs ao governo financeiro do colégio. Entretanto, então, as duas leituras, tanto individual como uma autobiografia, uma ficção autobiográfica, né, o narrador sendo o Sérgio aí, e ao mesmo tempo o Raul Pompeia, e a leitura sociopolítica, a decadência do Império, se completam e não devem ser vistas isoladamente, mas as duas interpenetram-se. A própria definição do livro aparece no corpo da narrativa. Olha que interessante. Não é o interno que faz a sociedade. O interno não é o internato que faz a sociedade. O internato a reflete. O internato reflete a sociedade. Eu tenho aqui o Ateneu nesta edição da Abril Cultural. Deixa eu ver de quando que ela é. Ela é de 1981. E aqui está então a foto que originou aquela gravura que eu já mostrei do Raul Pompeia. Lembrando então, ele nasce em 1863 em Angra dos Reis, né? E morre em 1895. Então ele permanece aí no século XIX. Olha as gravuras feitas por ele, eu não sabia disso. Aqui, olha, tem o subtítulo Crônica de Saudade. E aqui uma foto, né, de um colégio, só para ilustrar. Gostei dessa edição aqui. Além das ilustrações, que tem muitas. Ela é uma edição, assim, primorosa. Simples, mas primorosa. Gostei muito. Aqui o final, né? O incêndio do colégio.
Eu vou ler um trecho aqui do primeiro capítulo. Capítulo 1. O Ateneu, Crônica de Saudades. Capítulo 1. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai. À porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Então, uma escrita bem assim, como eu falei, dura, a escrita do Raul Pompeia. Eu vou ler agora do último capítulo alguns trechos, os trechos finais, em que o Ateneu arde em fogo, né? Vou ler só alguns trechos, não vou ler todo o final, não, senão fica sem graça, né? Desse último capítulo. Deixa eu ver que número que é esse capítulo final aqui. Capítulo 12. Dá pra você ler em 12 dias, olha. Com a proximidade da festa dos prêmios, o caso do desertor ficou esquecido. E ninguém foi jamais como ele exemplo de gordura. Ardia efetivamente o Ateneu. Transpus a correr a porta de comunicação entre a casa de Aristarco e o colégio. Não havia ainda começado o serviço sério de extinção. A maior parte dos criados eram licenciados por ocasião das férias. Os poucos restantes andavam como doidos, incertos, gritando: fogo! Fui achar Aristarco no terraço lateral agitado, bradando pelas bombas, que estava perdido que aquilo era a sua completa desgraça. Ao redor dele, pessoas do povo que tinham acudido trabalhavam para salvar o escritório antes que viessem as chamas. O incêndio principiara no saguão das bacias. Por maior incremento no desastre, ardia também no pátio uma porção de madeira que ficara das arquibancadas, aquecendo as paredes próximas, ressecando o travejamento, favorecendo a propagação do fogo. O susto de tal maneira me surpreendera que eu não tinha exata consciência do momento. Esquecia-me a ver os dragões dourados revoando sobre o Ateneu, as salamandras imensas de fumaça arrancando para a altura, desdobrando contorções monstruosas, mergulhando na sombra 100 metros acima. Quer dizer, ele imagina salamandras, dragões de fogo. O fogo crescia, ímpetos de entusiasmo, como alegrado dos próprios clarões, desfeiteando a noite com a vergasta das labaredas. Uau! Não vou ler mais não, porque senão perde o sabor para quem for entrar nesse Ateneu, né? Leiam isso aqui, é ótimo esse livro. No próximo encontro nós vamos continuar a produção literária do período realista, do realismo, com a obra de Aloysio Azevedo. Um abraço e até mais.